Fala galera, esse é o episódio 3 da saga da montagem do meu NAS caseiro. Nesse episódio eu quero falar sobre os sistemas operacionais e as escolhas que tem que andar junto de software e hardware. Meu nome é Theo e o que eu estou editando aqui? Bom, vamos lá, tem um monte de sistemas operacionais que você pode escolher. A sua grande maioria gratuito. Só um deles que é pago e eu vou explicar o motivo dele entrar na lista. Eu conheço FreeNAS, TrueNAS Core, TrueNAS Scale, EasyNAS, SigmaNAS, OpenMedia Vault e Unraid. Deve ter mais, mas eu não procurei. A ideia é tentar colocar um que seja o mais popular possível. Maria vai com as outras? Não, eu sei que eu vou ter problema. Então eu quero um que seja popular porque na hora que eu tiver problema, eu vou conseguir uma solução. Se eu pegar um negócio muito underground, eu com a minha experiência de Linux, basta ter um probleminha que eu já fiquei pelo caminho. Tá, vamos do começo. FreeNAS sempre foi uma solução muito popular. Alguns anos atrás, uma empresa chamada EX Systems comprou o FreeNAS e mudou o nome para TrueNAS, mas continua gratuito. E ele resolveu separar em duas versões, uma chamada TrueNAS Core, que é baseada em FreeBSD, e outra chamada TrueNAS Scale, que ela virou estável no ano passado. A Scale é baseada em Debian. O que isso significa? Tenho a menor ideia. Mas na prática, o Scale ele vai te dar um dock de aplicativos mais bonitinho, parece uma televisão, que você vai instalar os aplicativos e tal. A impressão que eu tenho, é só impressão, é que o TrueNAS Core vai ser mais voltado para servidores, coisa grande, empresarial, enquanto que o Scale vai ser mais divertido. O SigmaNAS e o EasyNAS são derivados do FreeNAS, pessoas que continuaram seus projetos. Só que eles são mais simples e eu meio que descartei. E entre o TrueNAS Core e o Scale, é lógico que eu ficaria com o Scale. O OpenMedia Vault e o Unraid, eu falo daqui a pouquinho sobre eles. Tá, sem dúvida, o TrueNAS é o mais popular. Você encontra um monte de vídeo na internet de gente que construiu seus próprios NAS usando uma máquina antiga ou construindo uma máquina simples. Tá recheado. E era o plano que eu ia seguir. Inclusive nos comentários dos outros dois vídeos já chegou gente a falar TrueNAS neles. Só que o fórum do TrueNAS não é muito amigável não. A turma lá é gente experiente de TI, com servidores gigantescos, coisas para grandes empresas. Eu cheguei lá, tô querendo montar um computadorzinho simples. O que vocês recomendam? Veja, e é uma questão de ideologia. Se eu não estou comprando um NAS comercial, estou fazendo um NAS, o mínimo que se espera é que ele seja mais barato para valer a pena. Tudo bem, tem a diversão também, mas a graça está na ideologia da coisa de você poder construir e ainda economizar. Faz sentido nenhum. Quanto é que custa um NAS? 3 mil. Você montou a máquina por quanto? 6. Tá, qual é o meu sonho? Eu tenho 3 máquinas aqui equipadas com Ryzen. Ryzens potentes, 7 e 9. E os Ryzen mais potentes, eles não têm uma placa de vídeo integrada. Ou seja, não são APU. E no meu NAS eu não quero placa de vídeo. Ele tem que consumir o mínimo de energia possível para valer a pena ter construído um. Ou seja, se eu mantenho tudo na mesma linha, que é o socket AM4, significa que em qualquer problema que der numa das máquinas, eu posso tirar o processador, tirar a memória de uma máquina e botar nele para resolver temporariamente o problema. Eu vivo fazendo isso aqui quando alguma coisa quebra. Para completar, eu tenho essas memórias DDR4 sobrando aqui. São memórias super rápidas de 3200 que ela não se dá com ninguém. Toda vez que eu tento colocar 64, incluindo essas duas que dão 32, alguma coisa dá pau. Chegou num ponto que eu guardei e falei assim, isso vai ficar para um projeto futuro. Eu espero que esteja tudo ok com elas para colocar no meu servidor. Então a solução para isso seria usar uma APU, um Athlon 3000G ou um i3 3200G ou qualquer coisa do tipo que fosse o mais barato possível, não precisa ser nada muito potente, que tivesse o socket AM4. Cheguei no fórum e digo, olha, estou querendo montar um computadorzinho simples para rodar TrueNAS. Logo fui espancado. E as respostas não foram muito boas. No manual de recomendação do hardware, a primeira coisa que ele diz, por mais que esteja cheio de exemplos na internet, o TrueNAS é um sistema poderoso, que vai utilizar um sistema de formatação chamada ZFS. Tá, no PC, quando você formata um HD, ele já te dá lá. Qual é o file system que você quer? Tem os antigos, FAT32 e FAT16, que ninguém mais usa a não ser para fazer um disco de boot, e o padrão NTFS, frio. No Linux a coisa é um pouco diferente. Eu conheço os antigos XT2, 3, o mais atual que é o padrão XT4, tem o XFS, o BTRFS, que é o ButterFS, o XFS, não, já falei, e o ZFS, que ele é de longe o mais poderoso, super moderno, que ele é feito para servidor, para aguentar a carga.
É aquela coisa automática, né? O TrueNAS ele só aceita ZFS. E o ZFS é o melhor. Tem o que pensar? Não, tem. Quando você vai entrando mais a fundo, você começa a ver alguns requerimentos que o ZFS tem que os outros sistemas não exigem. Primeira coisa, o ZFS consome muita memória. Ele no mínimo precisa de 8 para rodar, mas o recomendado são 16. E para piorar, você tem que adicionar 1 GB para cada 1 TB de disco que você tiver. Então se você tiver um sistema aí com 20 TB, você vai ter que colocar mais 20 GB de memória. Mas isso não é tudo de ruim não, eu tenho 32 aqui e aguentaria. O problema é que ele exige memória SCC, ou memória registrada. Segundo a documentação dos desenvolvedores, se você usar uma memória consumer, uma memória gamer qualquer, você corre o sério risco de corromper seus dados. Não hoje nem amanhã, mas no futuro. E eu não quero passar esse risco. Eu tenho memória DDR4 e não vou poder usar. Eu teria que comprar peças de servidor. A gente começa a falar sobre Xeon e Epic e chipset X99. Compra peça de servidor, provavelmente lá no AliExpress. Coisa já começa a desandar daí. Sabe aquele sonho de montar um Ryzen? Tá começando a desaparecer. Mas eu descobri que se você quiser montar um Ryzen, os chipsets próprios para Ryzen, na sua grande maioria, aceita memória SCC. Foi aquele sopro de esperança. Já sei, vou montar um Ryzen, eu só vou ter que comprar uma memória nova. E aí eu fui pesquisar mais e eu vi um cara tentando fazer a mesma coisa que eu. E os moderadores foram muito claros. Olha, se você quiser montar com memória SCC, você vai ter que procurar um negócio chamado Ryzen Pro. Parece que é uma mosca branca. Utilizar uma APU dessas simples que a gente tem acesso vai desabilitar as capacidades SCC da memória. E aí o cara ainda completa, olha, você vai ter que colocar uma placa de vídeo, já que você não vai poder usar uma APU. APU é um processador com placa de vídeo. Ou seja, se eu botar uma placa de vídeo, a ideia de fazer um sistema que consuma pouca energia já começa a ir para o saco. E aí, para piorar, as placas de rede que normalmente vêm nas placas mães para Ryzen, elas são da Realtek. Você já deve ter ouvido falar esse nome. É uma marca de chipsets e periféricos que faz umas coisinhas um pouquinho mais baratas e bem popular. Acho que quase tudo aqui que eu tenho é Realtek. Funciona bem em Windows, mas em Linux não dá muito suporte. Então eu vi um monte de gente que montou o sistema com placa de rede Realtek, depois que começou a dar problema, e aí a culpa não é do TrueNAS, a culpa é dos drivers para Linux, o cara colocou uma placa de rede Intel à parte, que aí funciona tudo bem. Mesmo assim eu continuei insistindo, quero montar uma Ryzen, vou tentar usar memória SCC, vou tentar usar um chip da Realtek e qualquer coisa eu vou trocando as peças. E aí eu fui estudar um pouquinho sobre ZFS. Ver como é que ele funciona. Você junta um grupo de discos, lembra do RAID 5 que eu falei no episódio passado, com um disco de paridade? No ZFS o RAID vai se chamar RAID Z, e aí o RAID Z1 é o equivalente ao RAID 5. Quando você monta esse RAID, ele cria um negócio chamado VDEV, ou Virtual Device. E o interessante desse VDEV é que você não pode adicionar discos nele. Uma vez montado, peguei 3 HDs e montei um VDEV, se você quiser adicionar mais um HD, você não consegue. Você vai ter que criar um outro VDEV e esses 2 VDEVs juntos vão para um negócio chamado pool. Então não é incomum o cara botar 3 HDs e fazer um RAID Z1, depois botar mais 3 HDs, faz um outro VDEV, depois pega todos os VDEVs e junta nesse pool que é essa piscina. Para uma empresa grande isso está de boa. O cara comprou lá 5, 10 HDs de 4 TB, fez um VDEV e depois quando ele vai trocar, ele troca todos os HDs por maiores e atualizou todo mundo. Não é o meu caso. Se eu tiver um HD perdido aqui de 500 GB, 1 TB, eu quero colocar no sistema, eu preciso de algo que eu consiga complementar ou trocar ou remover com facilidade. O ZFS não me dá isso. Então juntou todos esses problemas. Placa de rede da Realtek, que normalmente vem nas placas mais simples para Ryzen. Tem placa com Intel? Tem. Mas é de uma linha mais cara, que não permite APU, que não faz sentido. É uma bazuca para matar uma barata. Aí tem a história da memória SCC. Depois, quando eu soube que o VDEV eu não podia mudar, tchau TrueNAS, vai ficar para outra oportunidade. E aí chegamos no segundo software que eu estava pensando, que é o Open Media Vault. O Open Media Vault é um sistema bem mais simplificado. Ele é feito por um cara só, está na versão 6, e ele tem uma dashboard que atualizaram agora bem bonitinha. Ele dá os status. Parece o TrueNAS, só que branco. Ele funciona em todos os sistemas, aqueles que eu falei, a XT4, XFS, BTRFS. E se você quiser usar FS, basta instalar um plugin nele, que óbvio que eu não vou fazer. Justamente pelo fato dele ser mais simples, os requisitos dele são muito menores. 1 GB de RAM ele roda de boa. Pode ser ainda que ele dê problema com a Realtek, não vi muitos relatos.
Ele é tão leve que funciona até no Raspberry Pi, aquele computadorzinho em formato de placa, que era baratinho. Ele pega os RAIDs tradicionais, aqueles que eu falei no episódio passado, e acredito que ele vai funcionar para o que eu quero. Só que eu também fui estudar o OneRaid. O nome é bem sugestivo. Tá, primeira coisa, o OneRaid é o mais simples de todos em relação à interface. Você opera nele de forma muito mais simplificada do que qualquer um, então ele ainda está na minha lista. E da lista toda ele é o único pago, mas não é caro não, não é assinatura. A licença custa $59 para até 6 HDs. E eu garanto a você, se eu tiver 6 HDs na minha máquina, o menor dos meus problemas vai ser esses $59. Todo mundo diz que ele vale a pena e um dia eu ainda vou testar. Como é que ele funciona? Ele não vai fazer aquela paridade de dados que eu expliquei no vídeo passado. Ele vai fazer a paridade do arquivo inteiro. Você vai ter um HD A, outro B, outro C, outro D, de qualquer tamanho. Pode misturar o quanto quiser. E você escolhe quais são os HDs que vão entrar em paridade. Normalmente você coloca 1, 2, mas ele pega até 6 HDs de paridade. A única exigência é que o HD maior seja o de paridade, porque na hora que der uma falha, é esse que vai verificar os dados de todo mundo. Então se eu tiver um HD perdido aí de 500 GB, outro de 750, outro de 1 TB, outro de 1 TB, esse de 1 TB vai ficar como paridade e os outros vão servir de dados. É só somar. 2.750 é isso? Certo, ele tem outra vantagem também. Como os arquivos ficam inteiros dentro de cada HD e ele só faz juntar isso e combinar num único volume, fora o drive de paridade, caso aconteça alguma coisa e você desmonte essa junção, se você pegar cada HD e plugar no computador, todos os seus arquivos estarão ali. Então, em caso de pane, tá todo mundo ali, só que as pastas vão estar separadas em cada HD. Lógico que nem tudo é perfeito. Pelo fato do arquivo estar inteiro dentro de um HD, significa que você não vai ter aquele aumento de velocidade quando a gente trabalha em RAID 0. Mas sendo bem sincero, isso não é uma coisa que me preocupa. Meus HDs mais velhos devem ter aí 50, 60 MB por segundo. O meu HD mais novo, ele faz uns 170, que nem eu tinha comentado no vídeo passado. Ah, se eu fizer um RAID 0, ele vai dobrar, vai de 170, ele vai para 340. Não importa. A minha rede aqui é de 1 GB por segundo. Meu hub, todos os meus computadores, meu cabo Cat6, tudo está preparado para 1 GB. 1 GB por segundo significa que ele vai fazer a transferência teórica de no máximo 125 MB por segundo. Ou seja, não adianta nada ter um HD ultra rápido com 300, 400, 500, 3.000 MB por segundo se o gargalo vai passar a ser a rede. Claro, vai chegar uma hora que as placas-mães vão vir com rede 2.5 ou rede de 10 GB por segundo. Aí é a hora de você pensar em aumentar a velocidade do HD. Mas enquanto seu gargalo for a rede, seu limitante é aí. Certo, eu estava quase comprando o OneRaid, só que eu fui estudar mais um pouquinho e eu descobri que existe um plugin para o Open Media Vault chamado SnapRaid. O que ele faz? Ele vai criar a paridade igual a da OneRaid. Ele vai pegar os HDs, você escolhe o maior para fazer a paridade, escolhe quantas paridades tem e pronto. Você vai ter a proteção do RAID de graça dentro do Open Media Vault. Ah, mas os HDs ficam todos separados. E aí tem um outro plugin chamado MergeFS, que ele junta os HDs num volume só, tudo por software. Ou seja, a combinação de Open Media Vault mais o SnapRaid mais o MergeFS, ele vai me dar a funcionalidade que o OneRaid faz. Então, quais são meus planos? Tentar trabalhar com esse trio. Não sei se eu vou ter capacidade para desvendar tudo que tem nesse mundo novo para mim. Não é que eu não queira pagar ou eu não acho que vale o OneRaid, não. Eu acho que vale. Mas é simplesmente porque eu estou tentando fazer uma prova de conceito. Quero tentar fazer o NICE com o mínimo possível e de qualidade. Capite? Se não der certo, se eu me enrolar, se eu não conseguir nem a ajuda de vocês ou de ninguém, eu parto para o OneRaid. E essa brincadeira toda você vai acompanhar comigo aqui nos próximos episódios. Falando em próximos episódios, no próximo eu vou falar sobre as peças que eu escolhi e por quê. Vocês já sabem que a solução vai ser Intel. Eu decidi não comprar nada usado. Eu encontrei muita coisa, kit pronto, com memória DDR3 e tal, mas aí eu bato no problema de não ter peças sobressalentes. Eu não tenho nenhuma memória DDR3 aqui sobrando para, em caso de alguma pane, poder trocar. É isso. Não deixe de dar o seu joinha e nem de se inscrever. Vejo vocês no próximo vídeo e um abraço.